O céu noturno brilhou em tons alaranjados sobre Alexandria. A fumaça sufocava as ruas, enquanto estudiosos em pânico corriam por corredores forrados de pergaminhos de papiro, séculos de conhecimento humano transformando-se em cinzas com o calor. Alguns sussurravam que foi um acidente, outros juravam que foi um incêndio criminoso. Mas quando amanheceu, a maior biblioteca que o mundo antigo já conheceu havia desaparecido. Ou será que não? Porque a verdade sobre quem incendiou a Biblioteca de Alexandria e por quê é muito mais obscura do que os livros de história afirmam. Por mais de 600 anos, essa biblioteca não era apenas um prédio, era um farol. Imagine um lugar tão ambicioso que buscava reunir todos os pergaminhos do mundo conhecido. Reis subornavam, tomavam emprestado e até roubavam textos de Atenas à Babilônia. Navios que atracavam no porto de Alexandria eram inspecionados, não em busca de contrabando, mas de livros. Se um pergaminho fosse encontrado, os guardas o apreendiam, faziam uma cópia perfeita e entregavam ao proprietário a cópia. O original permanecia para sempre sob domínio da biblioteca. No auge de sua glória, 500 mil de pergaminhos preenchiam seus corredores. Os diálogos perdidos de Aristóteles, tratados sobre máquinas de engenharia que não seriam reinventadas por milênios, até mesmo o primeiro mapa do mundo. Mas então ela desapareceu, e o mistério de sua destruição tem alimentado teorias da conspiração por 2000 anos. O suspeito mais famoso, Júlio César. Em 48 a.C., preso em Alexandria durante sua guerra contra Pompeu, os navios de César foram incendiados no porto. Historiadores antigos como Plutarco afirmavam que o fogo se espalhou pela cidade, consumindo a biblioteca acidentalmente. Mas aqui está o detalhe intrigante. A biblioteca não ficava no distrito portuário. Ela fazia parte do Palácio Real, um complexo fortificado a quilômetros de distância. Então, como um incêndio à beira-mar poderia ter atravessado a cidade? A menos que a história de César fosse uma cortina de fumaça. Porque décadas depois, o filósofo romano Sêneca mencionou casualmente que 40.000 pergaminhos foram queimados no incêndio. Não a biblioteca inteira, apenas um depósito próximo aos portos. Um anexo de armazenamento, talvez? Se for verdade, o coração da biblioteca poderia ter sobrevivido. Mas então, por que escritores como Estrabão pararam de mencioná-la após 20 a.C.? Será que desmoronou lentamente? Ou houve um segundo ataque ainda mais devastador? A turba entra em cena. Em 391 d.C., Alexandria era um barril de pólvora de fúria religiosa. O cristianismo havia acabado de se tornar a fé oficial de Roma, e fanáticos começaram a atacar templos pagãos. O Serapeum, uma biblioteca irmã dos arquivos principais de Alexandria, foi invadido por uma multidão liderada pelo bispo Teófilo. Eles destruíram estátuas, derrubaram paredes e provavelmente queimaram os últimos pergaminhos restantes. Mas será que esse foi o golpe final? Alguns estudiosos dizem que sim. Outros argumentam que a biblioteca principal já havia desaparecido, nessa época, seus pergaminhos vendidos ou perdidos por negligência. E há um terceiro suspeito, a conquista árabe de 642 d.C. Uma lenda posterior afirma que o califa Omar ordenou que os livros da biblioteca fossem queimados para aquecer as casas de banho da cidade por 6 meses. Mas aqui está o problema. Essa história só surgiu 600 anos depois, em uma crônica síria cheia de relatos fantasiosos. Nenhuma fonte árabe ou bizantina contemporânea menciona isso. Então, por que o mito persiste? Porque é uma parábola perfeita da destruição cultural, mesmo que seja provavelmente ficção. Mas vamos voltar à noite em que as chamas começaram. Imagine isto: uma estudiosa chamada Hipátia, uma das últimas guardiãs da biblioteca, ensinando matemática em seus corredores sombrios enquanto tumultos explodem lá fora. Ela era pagã em um mundo que se tornava cristão. Uma mulher lecionando filosofia quando poucos ousavam. Em 415 d.C., uma multidão a arrastou para dentro de uma igreja. A despiram e arrancaram sua carne com conchas de ostras.
Seu assassinato marcou o fim da era intelectual dourada de Alexandria. Mas mesmo então, o destino da biblioteca continua incerto. Seus livros morreram com ela? Ou já haviam sido espalhados, vendidos ou escondidos? A ironia mais sombria. Talvez nunca saibamos exatamente como a biblioteca de Alexandria caiu, porque as próprias histórias que poderiam nos contar se perderam em suas chamas. Mas há algo que sabemos. Seu legado não é apenas sobre o que foi destruído, é sobre o que quase foi. O sonho da biblioteca, de reunir todo o conhecimento humano em um só lugar, ainda nos assombra. Cada centro, de servidores da internet, cada arquivo digital, é um fantasma de Alexandria. Então, talvez a biblioteca nunca tenha realmente morrido. Talvez ela apenas aguarde, paciente como um pergaminho, para que reconstruamos o que a ganância, o fogo e o tempo nos tomaram.